Bom dia, Ivan Martins. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Estamos hoje gravando esta matéria agora pela manhã. Não vamos estar 100% ao vivo, mas vamos tratar de um tema que já tinha sido abordado durante essa semana e que ganhou repercussão e deve, inclusive, se ampliar durante o resto da semana, Ivan Martins. Estamos a falar de uma reportagem de hoje do jornal o Globo, que você vê a chamada aí, é que a Transparência Internacional classifica o monitoramento clandestino feito pela ABIN, a, a Agência Brasileira de Inteligência, como extremamente grave. A gente havia comentado aqui, eu acho que esses dias, de que tornou-se público de que a ABIN, essa Agência Brasileira de Inteligência, que esteve durante o governo de Bolsonaro subordinada aos militares, havia comprado um sistema de monitoramento em Israel e hoje se tornou público, através dessa reportagem do jornal o Globo, de que a situação foi bem mais complexa, porque se chegou, pelo menos o equipamento tinha capacidade de monitorar 10 mil telefones durante 12 meses. E a apuração da reportagem indica que este equipamento funcionou por 3 anos. Então a gente tem pelo menos 30 mil pessoas, a possibilidade de ter 30 mil pessoas que foram investigadas durante esse período de forma completamente ilegal. Ivan Martins, esse é o tema, esse é o tema. Você imagine quem pode estar, e isso vai vir à tona certamente, mas quem pode estar nesta lista da ABIN que serviu aos propósitos do bolsonarismo, de Bolsonaro e do bolsonarismo. Inclusive nas tentativas de golpe, a gente vai ver até onde é que isso vai. Quer dizer, a cada dia que passa, aparecem mais coisas do ex-governo Ivan Martins. Quer dizer, coisas negativas, né, Ivan Martins? Bom dia, Jair. Nós estamos gravando, como você disse, também aqueles e aquelas que nos escutam, que nos acompanham. Jair, é gravíssimo, gravíssimo, porque, veja, há um só tempo, o governo do ex-presidente Bolsonaro, ele atenta contra o Estado Democrático de Direito, atenta contra os direitos do cidadão, da cidadã, e utiliza o aparato do Estado para perseguir, fiscalizar, monitorar pessoas de forma ilegal. Uma coisa, Jair, durante o devido processo legal, você ter uma autorização judicial para investigar uma pessoa. Ali você está coberto pela lei, você está coberto pela Constituição. Outra coisa é isso que veio à tona, que era um tipo de investigação, um tipo de monitoramento, um tipo de fiscalização sobre o cidadão, a cidadã, sem o devido processo legal, ou seja, desrespeitando a Constituição. Eu me recordo, Jair, de pelo menos 3 situações em que houve esse tipo de denúncia em relação ao governo Bolsonaro. Já em 2018, no finalzinho do ano, dentro dos grupos bolsonaristas, passou-se a circular uma relação de nomes chamada, à época, de lista dos indesejáveis. Ali já se apontava os considerados inimigos do governo que iria assumir, como de fato assumiu em 2019. Depois, em meados de 2020, mais ou menos ali em julho, veio à tona uma outra relação, um dossiê contendo 579 nomes de servidores federais e estaduais, especialmente aqueles que eram considerados como pertencentes a movimentos antifascistas. E ali havia uma relação, como eu disse, 579 nomes. No mesmo ano, já em dezembro, surge uma outra lista, uma lista também completa, robusta, que era o seguinte, um mapa de influenciadores, formadores de opinião, professores, que eram tidos como inimigos
do governo, ou uma ameaça do governo ao governo, não apenas nas redes sociais, mas, de fato, a partir das redes sociais, no mundo como um todo. Então, se não me falha aqui a memória e as anotações que eu fiz, Jair, nós temos três relações. Uma produzida antes mesmo de o governo assumir, dentro de grupos bolsonaristas, mas outras duas produzidas dentro do governo, pelo próprio governo. E você deve se lembrar, por exemplo, que uma dessas relações teve a participação do ministro da Justiça, à época, o André Mendonça. Então, observe, Jair, tudo isso se reveste de máxima gravidade. Nós estávamos diante da gestação de um projeto autoritário e nós não tínhamos a noção real disso, porque certamente as pessoas que estavam sendo ilegalmente investigadas pela BIM, novamente é preciso destacar, o ex-governo utilizando o aparato do Estado para perseguir cidadãos, cidadãs e inimigos políticos, aquele que eles consideravam assim. Então, essas pessoas certamente não tinham nem noção disso. Então, esses nomes precisam vir à tona, e se acompanhei direitinho os noticiários durante o dia, o senador Randolfo Rodrigues já exigiu que a ABIN apresente os nomes e os números dos celulares. E veja, a ABIN já reconheceu o fato que é verdade que utilizou-se um programa de espionagem para espionar, investigar ilegalmente cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Sim, Ivan, tem duas questões. Tem uma declaração hoje do ministro Rui Costa, que diz, olha, o governo não cabe absolutamente nada, o governo tem muito o que fazer, quem tem que dar a resposta para essas questões, quem tem que apurar são os órgãos competentes. E está certo isso. Não é? O que o governo tem que fazer é encaminhar para as devidas órgãos competentes com relação a mais um crime. Isso é uma denúncia de um crime gravíssimo, gravíssimo. Certo? E envolve, Ivan, ou pode envolver, porque foi nesses 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, e lembremos que o substituto de Sérgio Moro, como ministro da Justiça, é o terrivelmente evangélico, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, certo? E isso pode implicar, Ivan, porque se ficar comprovado que enquanto ministro da Justiça, o André Mendonça participou de algum ato ilícito desta natureza, dificilmente não se terá a substituição do André Mendonça. Do André Mendonça. O senador Renan Calheiros é o vice-presidente. Deixa eu ver se eu encontro aqui o detalhe. Isso é uma matéria da Folha da Juliana Braga, uma declaração do senador Renan Calheiros, que é o vice-presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Senado, já vai requisitar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, todos os contratos e documentos produzidos a partir deste mecanismo, que era o Fastmile, que é a ferramenta usada para monitorar a localização de até 10 mil telefones celulares. Segundo o jornal Globo, a agência não tinha protocolo de uso nem controle de acesso aos dados dos cidadãos. Informando o número de telefone, o programa de relance era capaz de traçar um histórico de movimentação e criar alertas em tempo real. Ele foi usado nos 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. O que significa isso, Ivan? Eu vou só concluir aqui a fala do Renan Calheiros. Perfeito. Ele diz o seguinte, o Renan Calheiros quer acesso aos documentos para entender qual foi a extensão do monitoramento da ABIN e, a partir dos relatórios de inteligência produzidos, poderá identificar quais foram os alvos. Com isso, pretende esclarecer se há pertinência com as atividades da agência ou se a ferramenta for utilizada para perseguir desafetos do governo Bolsonaro. A comissão mista ainda não foi instalada oficialmente, mas ainda essa semana deverá estar sendo instalada. Então, o que é que a gente tem de fato? É um crime gravíssimo e que pode envolver, inclusive, o ministro, o atual
o André Mendonça, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ficar comprovado que houve, de fato, essa ingerência na vida particular dos cidadãos, e quem são esses cidadãos, qual era o objetivo, e se foi no período do ministro do Supremo, ele vai sair, não há por que ficar, sabe? Não há por que se manter como ministro se participou de algo dessa natureza. Grave é este ponto. Então aqui a gente tem um ponto, que, ou seja, os desdobramentos virão. A segunda questão não era oficial, não é? A que servia? O que é que queria? Isso tem que ser esclarecido. Não era para o governo, não estava relacionado com o Estado, com as necessidades do Estado. Você lembrou muito bem dessas listas, inclusive teve uma colega nossa aqui de Fortaleza, várias, mas uma colega nossa que eu trabalhei com ela aqui na UES, que teve o nome dela envolvido naquela primeiro levantamento lá, daqueles nomes lá, dos antifascistas e tal, e depois vieram a relação dos professores, enfim. E isso é algo que tem que ser esclarecido, é algo de extrema gravidade, e acho até que a repercussão no campo do progressista hoje, que tiveram outros acontecimentos, como os ocorridos lá no Rio Grande do Norte, né? O pessoal está dando muito atenção e não é para menos, mas eu acho que essa questão da ABIN é algo que deve ser levado às últimas consequências, às investigações. Não é possível que se tenha passado por isso e que fique às brancas nuvens. Na verdade, tem mais um caso aí, que está diretamente, ou que pode estar diretamente envolvido, não só com o Bolsonaro, mas com todo o gabinete do ódio, que envolve os seus filhos e aquelas outras figuras que estavam ali, inclusive os militares que ficaram responsáveis pela ABIN. Quando a gente fala dos militares, o general Heleno era um deles que estava ali. Então, há muita coisa ainda a ser investigada e deixado claro, né, naquilo que se apresenta como mais um crime contra o Estado Democrático de Direito, praticado, pelo menos patrocinado até agora, pelo bolsonarismo, Ivan. Exatamente. Jair, olha, inclusive, nós devemos realmente, e nós contamos que isso venha à tona, mas nós exigimos realmente que a verdade apareça. Porque, veja, Jair, me ocorreu nessa conversa contigo também, é um tanto estranho que nós tenhamos uma ferramenta desse porte apenas para monitorar os passos dos cidadãos brasileiros. Como se ele fizesse apenas um mapazinho geográfico de por onde esteve, por onde andou. Nós devemos desconfiar que, do ponto de vista do governo, como ele tratava aqueles a quem ele considerava opositores, que isso daí não diz tudo, né? Mas que há muito mais implicações aí nesta ferramenta, que era uma ferramenta de investigação ilegal, de monitoramento, e, quiçá, Jair, isso precisa ser trazido à tona, quiçá, inclusive, de dados pessoais. Então, nós precisamos realmente ter a clareza disso. Agora, em relação ao uso do aparelho do Estado, da burocracia do Estado, pelo bolsonarismo, nós temos a pior corrosão democrática desde o processo de redemocratização. A ABIN, Jair, você deve se recordar que pesa sobre ela um indício de ter favorecido os filhos do presidente. Um em específico, o Flávio Bolsonaro, quando há indícios de que a ABIN tenha preparado um relatório de defesa do filho do ex-presidente da República. Pesa também um indício a se confirmar que a ABIN também tenha sido utilizada nos processos antidemocráticos em 8 de janeiro. Então, nós não podemos, Jair, nos silenciar, nem nos omitir, nem achar isso natural. O bolsonarismo era, de fato, uma tomada do Estado brasileiro a fim de corromper o Estado brasileiro no sentido pleno da palavra. Nós não estamos falando apenas aqui de uma corrupção financeira, isso é gravíssimo, como nós temos visto a questão das joias, a questão dos imóveis com dinheiro vivo, a questão das rachadinhas, mas nós temos aqui a própria modificação da natureza
de instituições do Estado para favorecer o bolsonarismo, o grupo político do ex-presidente e sua família. Era uma utilização particular do Estado brasileiro. Lembra também a interferência da Polícia Federal, só para fazermos aqui uma ponte. Mas nos restringindo à BIM, isso é gravíssimo, porque fere, e isso é importante que todos e todas tenham compreensão, fere a democracia, fere a Constituição de 1988 e fere os direitos dos cidadãos e das cidadãs brasileiros e brasileiras. Ivan, além da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Senado Federal, que, como eu disse, o seu vice-presidente é o senador Renan Calheiro, que já requisita a ABIN os contratos, os documentos, enfim, tudo que foi produzido durante esse período, o Ministério Público Federal também requereu ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação no Tribunal de Contas, pedindo a apuração dessas irregularidades, sabe, no âmbito da ABIN, né? Porque não se sabe, né? Pela reportagem, o que se sabe é que o programa era um programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio do seu aparelho celular. Veja, isso é algo que vai diretamente na violação do direito da privacidade, da intimidade dos indivíduos, Ivan. E essa é uma das questões centrais no Estado Democrático de Direito, é a privacidade, sabe? A privacidade e a intimidade, e sobretudo a violação desses direitos de privacidade e intimidade feita pelo Estado, que é mais grave ainda. É mais grave ainda, porque o Estado é quem deve zelar para que essas coisas não ocorram, e não ele patrocinar. Então você tinha ali, Ivan, a gente viu muito durante esses 4 anos, a imprensa falou muito em milicianos e isso e aquilo outro, mas havia um Estado paralelo, um Estado policialesco paralelo, né? A Polícia Rodoviária Federal foi uma delas, se usou dessa forma. Inclusive a ONU pediu um relatório ao atual governo brasileiro, punição para algumas ações da Polícia Rodoviária Federal ao longo desses anos do governo Bolsonaro, não é? De uma ação que ela fez no Rio de Janeiro, uma favela no Rio de Janeiro, que matou algumas pessoas e tal. Aquilo não era função dela, né? Se a gente lembrar aquele assassinato cruel de um senhor lá em Sergipe, né? Patrocinado pela Polícia Rodoviária, a ação no dia da eleição, sobretudo aqui no Nordeste, que nunca ficou totalmente esclarecido, quer dizer, não ficou ainda, porque isso está em investigação, né, no TSE, por exemplo. Mas essas questões, elas se juntam a isso. O que requer, Ivan, para mim, muito mais atenção, são 2 campos de atenção, sabe? O que a gente espera do governo federal é isto, por exemplo, que a gente tem visto nos últimos dias, não é? O anúncio de retomadas de obra, o anúncio por exemplo, de ontem para hoje, depois a gente vai discutir sobre isso, que já está causando incômodo em algumas figuras, deste acordo que o governo federal está fazendo com as empresas aéreas para baixar o valor das passagens aéreas para alguns setores específicos da população. Mas o que a gente tem nessa outra questão, assim, aí o governo tem que tocar isso, tem que tocar aquilo que lhe compete, fazer com que o país funcione, fazer com que o país funcione bem para todos, certo? Essas outras questões, evidentemente, tem organismo dentro do governo federal que pode e deve contribuir para isso. Eu me referindo ao Ministério da Justiça, né? O Tribunal de Contas, que não é especificamente do governo, mas enfim, a Procuradoria-Geral da República, esses instrumentos vão ter que estar a cargo disso, porque isso ocorreu no governo federal num dado período, sabe? Evidentemente, a ABIN vai ter que dar essas informações. Quem é que ficou da ABIN, afinal de contas? Do governo Bolsonaro, né? Todos quando esses funcionários da Receita Federal não se deixaram render pelas pressões do governo federal e dos seus com relação às joias, à liberação das joias. Inclusive tem uma explicação meio torta hoje
do ex-ministro lá, não viu nada, não conhece nada. Enfim, mas o que quer dizer é isso, Ivan. É uma situação complexa, é uma situação que vai direto, diz direto de toda essa tentativa de golpe de Estado e que a BIM, ao que indica, estava a serviço, sabe, desta armação de um golpe de Estado que não ocorreu por várias razões, por falta de alguns elementos, inclusive externos. A gente já discutiu muito sobre isso aqui, mas não porque eles não tivessem os instrumentos, né? Os instrumentos, inclusive esse instrumento que se torna público agora, porque inclusive isso foi ventilado há um tempo atrás pela imprensa, mas não se chegou à conclusão de que a BIM tivesse de fato tivesse este equipamento. Disseram, não, tentou-se, mas não comprou, porque teve uma discussão entre o gabinete do óleo e os militares e tal, e não se comprou. E agora se sabe que comprou e que isso foi utilizado durante um longo período, e é preciso saber, foi utilizado a serviço de quem? Do Estado não foi. É claro que do Estado não foi, porque não se faz. Do Estado não se faz às escondidas. O Estado não é para isso, não é? E como fizeram todas essas operações, durante 3 anos, fizeram as operações, é preciso que elas fiquem claras, quais são, quem foram, a quem é que interessava monitorar e quem foi monitorado, né? E mais uma vez se chama a atenção para as funções que a Justiça tem em fazer as suas apurações, as investigações, como a gente costuma dizer aqui, dentro daquilo que a Constituição e que a legislação requer, mas que seja feito e que sejam punidos aqueles que, de alguma forma ou de outra, estiverem envolvidos neste tipo de crime, Vá. Perfeito, Jair, perfeito. O governo do ex-presidente transformou a Agência Brasileira de Inteligência em Agência Bolsonarista de Inteligência. Isso é lamentável e nós devemos cobrar explicações, inclusive, seguindo, claro, o devido processo legal, responsabilizar a quem de direito e a quem devido. E garantir também, Jair, que isso não volte a se repetir. Por cada coisa dessa que sai a cada semana de 2023, e olha que a gente ainda está no dia 14 de março, a cada dia, no nosso vídeo aqui, no dia 15 de março, a cada dia que sai uma notícia como essa, Jair, nós precisamos ter a clareza maior daquela situação em que escapamos, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto Estado brasileiro. Ivan, estamos chegando ao final aqui dos nossos 20 e poucos minutos, agradecendo muitíssimo as pessoas que estão nos vendo, que nos viram e que vão nos ver, pedindo que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí, e se puderem, sejam membros, se tornem membro também do canal. A gente está nesta luta para ver se o YouTube começa novamente a distribuir o nosso conteúdo. Então a gente agradece muitíssimo a vocês e dizendo que amanhã a gente está de volta. Amanhã pela manhã, às 6h40, ao vivo, e às 8 da noite com a Universidade Popular. Então vamos ficando por aqui, Ivan. Um grande abraço, um bom dia para todos e todas. Um abraço, até a próxima.